Olá para você que está nos assistindo aí pelo online. Eu sou a professora Nathalie Ritter e hoje nós vamos dar continuidade aí no nosso conteúdo de Direito Administrativo. Nós já tivemos aí 3 aulas de Direito Administrativo, né? E vamos dar continuidade falando hoje sobre os poderes da administração, poderes administrativos, tá? Que não se confundem com os poderes da República, certo? Os poderes da República são aqueles que nós falamos lá na primeira aula, nos conceitos iniciais, que é o poder legislativo, o executivo e o judiciário. Não se confunde com essa matéria que nós vamos ver hoje, certo? Hoje nós vamos falar aí dos poderes administrativos, que são os instrumentos utilizados pela administração pública para exercer a atividade administrativa. Então, são os poderes que a lei trouxe para a administração, para que ela exerça a atividade administrativa no seu dia a dia, certo? Para iniciar aí a nossa aula, a gente vai ver 2 conceitos de poderes no sentido de classificá-los. Por quê? Porque os poderes, eles poderão ser classificados em poder vinculado e poder discricionário. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que os poderes em espécie, que nós vamos ver mais à frente, que é o hierárquico, o disciplinar, etc., esses poderes, eles poderão ser classificados como vinculados e discricionários, conforme a perspectiva que nós vamos olhar para eles posteriormente, certinho? Então, nós temos aí o poder vinculado e o poder discricionário. O que o poder vinculado e o discricionário, o que essa classificação traz? Ela vai definir a margem de liberdade que o administrador vai ter ao exercer a atividade administrativa, certinho? Então, o poder vinculado e o poder discricionário, ele vai falar a margem de liberdade que o administrador vai ter ao exercer um ato, certo? Eu posso ir até onde com esse ato? Eu tenho margem de liberdade? Eu estou restrito a uma escolha específica? É isso que o poder vinculado vai dizer e o poder discricionário, certinho? Então, colocando aí a letra A no caderno de vocês, o poder vinculado. O que o poder vinculado ele traz? Ele fala que o administrador, ele somente vai fazer aquilo que está previsto em lei. Professora, mas isso é o princípio da legalidade. Sim, só que qual é a diferença do poder vinculado para o princípio da legalidade? Porque aqui ele não está falando apenas da questão da ação do administrador com relação à lei, mas sim somente aquilo que a lei vai trazer, limitado o seu poder de escolha, a sua margem de escolha. O administrador, ele não vai poder escolher algo diverso daquele que está previsto, certo? Então, como que isso se caracteriza? Traz aí requisitos, preenche aí certos requisitos e fala, olha, administrador, essa pessoa preencheu os requisitos, você é obrigado a agir, é obrigado a conceder, é obrigado a fazer tal ato. Não tem nada que impeça você de fazer esse ato para essa pessoa. Então, o administrador ele não tem margem de dizer, eu vou fazer ou eu não vou fazer, certinho? Um exemplo aqui que a gente pode dar, que vai ficar mais claro aí na cabeça de vocês, do que é um poder vinculado, é a emissão da CNH, da sua carteira, a sua carteira nacional de habilitação, certo? O que acontece? Você vai preencher os requisitos, certo? Você preenche aí os requisitos que a lei falou, que são ter no mínimo 18 anos, fazer os exames clínicos necessários, exame psicológico, aí você vai fazer aquele mínimo de aulas práticas necessárias, você faz a prova teórica, você faz a prova prática, é aprovado. Se você foi aprovado em todas as etapas, não tem por que a administração dizer assim, não, para você eu não vou dar a CNH, certinho? Então isso é um poder vinculado. A administração tem o poder de te conceder a CNH, certo? Mas o poder que ela tem de te conceder a CNH, ele é vinculado, porque você atendeu os requisitos, ela tem que te entregar a CNH. Ela não pode se negar se você preencher os requisitos, certinho? Então, um exemplo aqui para você se recordar
aí do que é um poder vinculado é essa emissão da permissão para dirigir. Essa permissão para dirigir é uma espécie de poder vinculado. Você atendeu os requisitos, a administração é obrigada a agir, certinho? Não tem aí margem de escolha. Ou então, quer outro exemplo, aí mais ou menos seguindo essa mesma linha da CNH, você tem aí, quando você pega a CNH, você fica 1 ano com ela sendo provisória, certo? Você tem a sua permissão provisória para dirigir aí. Porque durante esse 1 ano, eles vão verificar se você realmente aprendeu tudo aquilo que você aprendeu nas aulas teóricas, se você está cumprindo aí com o seu papel como um bom motorista. Tanto que durante esse período você não pode cometer nenhuma irregularidade aí no trânsito, certo? Então, eles te concederam a CNH lá, a permissão provisória por 1 ano. É por 1 ano, a lei estipulou isso, estipulou esse prazo. A administração, ela não pode virar e falar assim, não, para você vai ser 3 anos. Por quê? Porque eu não fui com a sua cara. Ou então, não, porque eu acho que você não merece 1 ano. Não existe isso, tá? Tá vinculado que a lei trouxe que é 1 ano e ponto. A partir de 1 ano você não cometeu nenhuma infração, beleza, você tem direito a pegar a sua CNH definitiva, certinho? Então esse aí é o que é um poder vinculado. Lembre, quando a gente falar de poder vinculado, que não existe margem de escolha. O administrador, a administração pública não possui margem de escolhas ao praticar os seus atos, perfeito? E nós temos também aqui o poder discricionário. O que o poder discricionário ele traz? Ele já traz uma certa margem de liberdade para o administrador. Então, o que você vai lembrar aí que o poder discricionário traz é a margem de liberdade para o administrador, certo? Mas como assim? A lei ela vai trazer alguns parâmetros. E dentro desses parâmetros trazidos pela lei, o administrador vai verificar a conveniência e a oportunidade. Como esse ato que vai ser praticado é conveniente? É conveniente para quem? Para a administração? Não, é conveniente para a coletividade. É o interesse coletivo que está sendo levado aqui em consideração. Nós falamos aí que a superioridade do interesse público, a finalidade do interesse público, o princípio da finalidade, certo? Em que a administração, ela vai sempre buscar atender o interesse público, o interesse coletivo. Então, isso é a análise de conveniência e oportunidade. A essa análise, esses critérios de conveniência e oportunidade, nós damos o nome de análise de mérito administrativo. Então, todas as vezes que a gente trouxer essa terminologia, análise de mérito administrativo, nós estaremos falando de conveniência e de oportunidade do ato que vai ser praticado pela administração pública, certo? Então, o poder discricionário, ele traz exatamente essa análise de mérito administrativo. A lei traz os parâmetros aonde o administrador vai poder agir. E dentro desses parâmetros, analisando o mérito e a conveniência do ato, o administrador vai tomar aí uma decisão. Um exemplo que eu sempre trago para os alunos é a questão da sanção de suspensão trazida aí pelos estatutos dos funcionários públicos. Seja os funcionários públicos estaduais, que cada um tem o seu estatuto, como também lá nos estatutos dos funcionários públicos federais, traz essa penalidade, que se chama suspensão. Lá na lei dos funcionários públicos, ela fala que a suspensão, ela será de até 90 dias. Veja essa terminologia, até 90 dias. O que isso quer dizer para o administrador, para quem está realizando o ato administrativo? Quer dizer que ele tem uma análise aí de conveniência e oportunidade ao aplicar aquela sanção. Ele vai poder aplicar de 1 dia de suspensão até 90 dias de suspensão. Então, ele tem um parâmetro ali que ele vai analisar o quanto ele quiser colocar. Se a lei tivesse trazido será 90 dias, seria um poder vinculado, porque a lei falou que era aquilo
e ponto. Como a lei fala que tem esse parâmetro aí até 90 dias, isso dá uma análise de mérito administrativo para o administrador. Ele vai analisar, poxa, essa transgressão disciplinar que o meu funcionário, né, que o agente público praticou, ela merece ser punido com 90 dias? Ele merece ser punido com 30 dias de suspensão da sua atividade administrativa? Como que vai ficar? Isso é análise de mérito administrativo. Ele vai verificar qual é a conveniência e a oportunidade. No caso de uma suspensão, é conveniente que esse agente público, ele receba quantos dias de penalidade pela transgressão disciplinar que ele praticou, certinho? Então essa aí é a ideia da análise do poder discricionário, certo? Então a lei vai trazer parâmetros e dentro desses parâmetros o administrador ele vai agir. O que eu quero que você se atente? Você dizer que o poder discricionário dá margem de liberdade para o administrador, isso não quer dizer que o administrador vai poder fazer o que ele bem quiser, tá? Ele vai continuar atendendo ao princípio da legalidade, falando aí, fazendo apenas o que a lei permite. Só que a lei vai trazer um parâmetro para ele de uma margem de escolha. Olha, você pode agir daqui até aqui. Dentro desse espaço, decida o que você vai fazer. Então, isso é a margem de escolha, isso é a análise de mérito, de conveniência, tá bom? Praticado aí pelo administrador público. Então, vamos lembrar que todo poder da administração, todo poder administrativo, eles podem ser classificados como vinculados e como discricionários. Então, quando nós entrarmos aqui nos poderes em espécie, eu preciso que vocês se recordem que, opa, esse poder é discricionário ou esse poder é vinculado? E vocês vão verificar que, às vezes, um mesmo poder, ele vai ser em certo momento vinculado e em certo momento discricionário, porque nós temos que fazer a análise do caso concreto. A gente tem que verificar o exemplo concreto aí que a gente está trazendo, tá bom? Então, poder vinculado, sem margem de liberdade. Poder discricionário, margem de liberdade para o administrador agir. Essa diferença, isso aqui, esses dois conceitos, vai nos acompanhar muito aí nas próximas aulas, viu? Então é muito importante, não só apenas agora na aula de poderes, mas também nas próximas aulas que nós vamos falar aí sobre os atos administrativos e nós vamos falar sobre os atos discricionários e os atos vinculados. Vocês vão lembrar aqui desse conceito inicial, perfeito? Então vamos lá, vamos dar continuidade aí na nossa matéria. Vamos entrar em poderes em espécie. A gente vai falar aqui sobre os poderes propriamente ditos, certo? Então vamos iniciar falando do poder hierárquico. O que é o poder hierárquico? Como que ele é aplicado aí na atividade administrativa, certinho? O que é o poder hierárquico? É uma hierarquia, tá? Essa terminologia vocês vão ter que lembrar aí para a prova de vocês, que vai ser exercido dentro de uma mesma pessoa jurídica. Lembra que eu falei para vocês lá no conceito e nos conceitos iniciais o que é ter personalidade jurídica, né, própria, e o que é ser uma pessoa jurídica? E na aula que a gente falou lá da desconcentração, da descentralização, eu dei o exemplo da casinha para vocês, que uma casinha é uma pessoa jurídica. Se nós temos duas casinhas, nós temos duas pessoas jurídicas. E uma casa, ela não manda na outra, tá? Nós vamos falar aí um pouquinho dessa exclusão da hierarquia, mas lembrando já aqui que uma casa não manda na outra. Então, se a gente está falando de poder hierárquico, se a gente está falando de uma hierarquia, nós estamos falando apenas de uma casinha, tá? Dentro da minha casa sempre tem quem manda, certo? Dentro da casa quem manda é quem? É o pai que é o centro poder aí da família, né? Então ele manda na casa, ou então as mães que são pais, sempre tem uma pessoa que manda na sua casa, certo?
Então, essa pessoa, ela vai exercer o poder hierárquico em cima de seus subordinados. Quem são os subordinados? São os filhos, né? Os filhos sempre são subordinados aí aos pais. Eles têm hierarquia e disciplina em cima dos filhos deles, certinho? Então, é essa a ideia aqui de poder hierárquico. Quando a gente está falando aqui da administração pública, já que a gente fez aí um parâmetro com relação à casa, né, o pai e a mãe, a gente está falando da hierarquia que tem as divisões da administração, certo? Como, por exemplo, dentro da área da segurança pública, nós temos aqui a Secretaria de Segurança Pública, certo? Nas esferas estaduais, nós temos a SSP. E subordinado à SSP, aqui para baixo, nós temos a Polícia Civil, por exemplo, certinho? E subordinado aqui à Polícia Civil, que vai ser responsável o delegado-geral, o delegado-geral manda em quem? O delegado-geral manda nas regionais de polícia, né? Nós temos as delegacias regionais e dessas delegacias regionais se vinculam, se ligam várias outras delegacias. E nessas delegacias nós temos, isso aqui é um exemplo da hierarquia dentro de órgãos, certo? Mas a gente consegue verificar também o poder hierárquico, a hierarquia. Você está vendo que tem uma setinha que vai descendo? A gente vai descendo o poder. Por isso que nós falamos que ele é um poder vertical, ele é uma hierarquia vertical. Vem de cima para baixo realmente, certo? Aí aqui no final, nas delegacias, nós temos quem? Os agentes de polícia, os escrivães de polícia, certo? Os delegados de polícia, titulares aí das delegacias. Isso é uma hierarquia. Da mesma forma que nós temos órgãos que são subordinados, igual a Secretaria de Segurança, a Polícia Civil, aí tem as delegacias regionais, tem as delegacias distritais, certo? Nós temos também essa mesma subordinação entre pessoas. Lá na Secretaria de Segurança nós temos quem? O secretário de Segurança Pública, certo? E dentro da PC nós temos quem? O delegado-geral. O delegado-geral, ele tem uma subordinação ao secretário de Segurança Pública, certinho? Assim como os delegados regionais são subordinados ao delegado-geral. E os delegados distritais, os delegados titulares das delegacias distritais, das delegacias municipais, são vinculados, são subordinados ao delegado-geral. E nós, agentes e escrivães de polícia, somos subordinados a esses delegados. Então vai tendo aí a subordinação, certinho? Ela vem de cima para baixo. Ela é uma subordinação vertical, perfeito? Isso é o poder hierárquico. E tudo isso que a gente falou aqui, todo esse desenho que a gente fez aqui, é uma casinha, é uma pessoa jurídica. Que pessoa jurídica que eu dei de exemplo aqui? O Estado. No nosso caso aqui, o Estado de Goiás, né? Então, aqui é o Estado de Goiás. A Secretaria de Segurança Pública, ela está ligada ao governador, está ligada ao governo do Estado de Goiás, certinho? Então, quem é a pessoa jurídica aqui? O Estado de Goiás. Quem manda? O governador. Aí vem o secretário de segurança, aí vem o delegado-geral e vai descendo aí essa subordinação, bem como os órgãos que a gente pertence, certinho? Então, isso é a hierarquia e ela é exercida dentro da mesma pessoa jurídica. Lembrem-se disso, tá? Sempre que a gente falar do poder hierárquico, nós vamos estar falando dentro de uma mesma pessoa jurídica, tá bom? Então, é a subordinação entre os agentes e entre os seus órgãos também, né? Então, eu falei tanto aí a Secretaria, como a Polícia Civil, como o secretário de Segurança e o delegado-geral. Então, a gente vê essa subordinação nos órgãos e nos agentes, perfeito? Aí, o que isso acarreta? O que esse poder hierárquico, ele acarreta aí para o superior hierárquico? Ele traz que o superior hierárquico, ele poderá apreciar os atos dos seus subordinados, certo? Então, o superior hierárquico, ele vai cuidar dos atos que praticam os seus subordinados. Tanto
tanto mandando eles fazerem alguma coisa, quanto ficando de olho para ver se eles estão fazendo aquele serviço, aquela atividade administrativa que foi passada, de forma correta, certinho? Então ele vai verificar a legalidade dos atos praticados pelos seus subordinados, mas também vai verificar o mérito do ato praticado. Porque nós falamos aqui que nós temos poder, o poder pode ser vinculado ou discricionário. Então, os atos praticados oriundos do poder hierárquico, eles vão ser verificados aí a legalidade e o mérito. Opa, o meu agente público está agindo conforme a lei? Ah, ele está seguindo a lei certinho. Ah, mas esse ato que ele praticou, verificando aí o mérito, a conveniência e oportunidade, foi conveniente? Foi oportuno? Opa, esse ato não foi oportuno. Então, eu vou lá e vou resolver esse ato errado que ele praticou. É para isso que existe um superior. O superior, ele não existe apenas para mandar você fazer alguma coisa, tá? Ele existe também para apreciar os seus atos, para verificar se o ato que você está sendo praticado de forma correta, para corrigir esse ato que você praticou, talvez, de uma forma inoportuna. Os atos ilegais, muito piores, né? Porque você, como agente público, você tem que agir conforme a lei, então, em teoria, você não pode praticar atos ilegais, mas caso você venha a praticar esses atos, então o seu superior, ele poderá anular esse ato, certo? Porque esse ato, ele não tem validade, então ele tem que ser anulado. A gente fala aí que atos inválidos, atos ilegais, eles deverão ser anulados. Então é isso que o superior hierárquico, ele vai estar fazendo. E ao exercer o poder hierárquico, vai verificar se o seu agente público está praticando o ato com legalidade e se o mérito que ele praticou o ato está certo, está levando em consideração o interesse público ou o interesse particular, certo? Então, é isso aí que ele vai estar de olho, beleza? Então, a gente falou aqui que ela é uma relação vertical, vem de cima para baixo, do superior pro subordinado, perfeito? Então, quais são as ocorrências aí do poder hierárquico? Ele pode dar ordens, isso aqui, ó, é aos subordinados. Então, a gente está falando que o superior hierárquico, ele vai poder dar ordem aos subordinados. Ele vai poder mandar você fazer alguma coisa. Por exemplo, o delegado de polícia, ele emite uma coisa chamada OMP, Ordem de Missão Policial. Ele está te dando uma ordem, ele está te dando uma missão para você executar. E ele, como titular da delegacia, ele tem esse poder, tá? Isso é oriundo do poder hierárquico, por isso que ele está em grau de superioridade com relação a você, perfeito? E ele vai fiscalizar os atos também. O que é fiscalizar? É ficar de olho para verificar se esse ato está sendo praticado certinho. E ele pode rever os atos. O que é rever os atos? É exatamente virar e falar assim, opa, o meu subordinado, ele praticou esse ato em desconformidade com o mérito. Ele não foi inoportuno esse ato praticado, então eu estou aqui consertando esse ato que ele fez, beleza? Isso é rever um ato administrativo, certo? Então é essa a ideia aí do poder hierárquico. É você tentar o tempo todo estar de olho, você como superior dos seus subordinados, tá de olho para verificar se eles estão fazendo aí a coisa certa, se os atos estão sendo praticados em conformidade com a lei, em conformidade com os princípios da administração, certinho? E ele também pode, daqui do poder hierárquico, que nós temos a delegação e a avocação de competências, certo? Nós temos aí competências definidas em lei. E existem algumas competências que elas não são exclusivas, que elas são delegáveis. Então, competências que não são exclusivas, elas podem ser delegadas e podem ser avocadas. Por exemplo, nós temos uma competência que aqui pelo menos na legislação estadual, aqui do estado de Goiás, que ela fala o seguinte, ela fala que o delegado de polícia, ele terá que se encaminhar
ao local onde aconteceu o crime. É uma obrigação, digamos assim, do delegado de polícia. Aconteceu um crime, o delegado deverá ir até lá, acompanhar aí as perícias e tudo mais. Mas a lei também fala que se ele não puder fazer, ele vai determinar alguém que faça. Então, o que isso quer dizer? A competência para ir até o local onde o crime aconteceu é do delegado de polícia. Mas ele pode delegar essa competência para alguém? Pode. Ele pode delegar essa competência. Ela pode falar, agente fulano de tal, eu não posso ir neste momento naquela diligência aonde aconteceu aquele crime, acompanhar as perícias, mas o senhor acompanhe os peritos até o local, certo? Colha lá as informações necessárias para iniciar as nossas investigações, já cumpra tais e tais diligências, já passa aí às vezes ordens de missão para eles, vão lá verificar, vão lá acompanhar esse primeiro contato com o crime, por exemplo, certinho? Isso é uma delegação de competência. A competência na lei está falando que é dele, mas a própria lei diz que ele pode delegar a outra pessoa, ele pode passar essa competência para outra pessoa. Nesse mesmo sentido, é a avocação. A diferença é que a avocação de competências é, em vez dele pegar uma competência que é dele e passar para outra pessoa, ele pega a competência de outra pessoa para ele. Quer um exemplo? A competência de reduzir a termo uma oitiva policial é do escrivão de polícia. Então você vai fazer um interrogatório de um indiciado. Quem tem a competência de redução a termo, de redigir esse interrogatório, é o escrivão de polícia. Mas o delegado, ele pode avocar essa competência para ele? Pode. Por exemplo, eu vejo que o meu escrivão de polícia, ele está muito sobrecarregado resolvendo outras questões da delegacia. E eu quero fazer uma oitiva daquela pessoa. Então, eu não vou fazer apenas as perguntas e a pessoa vai responder, mas eu também, como delegado, vou reduzir a termo. Isso acontece? Acontece. Às vezes, um flagrante em que tem muitos indiciados aí, ou então um caso que tem muitas testemunhas para serem ouvidas, né? Para você não sobrecarregar, às vezes, aí, o seu agente público, ou porque ele está exercendo uma outra atividade naquele momento e é imprescindível de realizar aquilo naquele momento, eu vou lá, eu sou delegado, eu ouço a pessoa e eu mesmo reduzo a termo o que essa pessoa está dizendo. Eu estou avocando a competência do escrivão para mim, certo? Ou então até mesmo no registro de uma ocorrência policial. A conversa com o cidadão é de competência do delegado de polícia, certo? O atendimento ao público. Mas aí ele atende o público, ele vê qual é a necessidade dessa pessoa e passa a obrigação para o escrivão registrar a ocorrência. Então, quem registra, quem vai lá no sistema e registra a ocorrência é o escrivão de polícia. Mas o delegado pode avocar essa competência para ele? Pode. O delegado pode avocar essa competência para ele. Ele pode virar e falar assim, não, escrivão, continua fazendo aí o que você está fazendo, que essa ocorrência eu vou registrar. Perfeito, não tem problema, certo? Isso aqui é o que é delegar e avocar competências. E isso, ele é oriundo do poder hierárquico. Ele tem esse direito, esse poder de fazer isso, porque ele é superior a nós, escrivães e agentes. Perfeito? Essa é a ideia. Agora, o que eu preciso que vocês se atentem? Isso daqui, ó, essa informação. Poder hierárquico, ele não se confunde com sanção, tá? Porque a gente tem uma ideia de que porque você levou uma sanção, uma penalidade aí, porque você praticou uma transgressão disciplinar, você literalmente levou um creu do seu chefe, certo? Você acha que ele é oriundo do poder hierárquico, porque ele vem de cima, digamos assim, mas não é. Tá? Esse poder, quando a gente fala de poder hierárquico, não está falando de sanção. Por favor, cuidado com isso em prova. Porque como no senso comum, a gente tem essa ideia de que é o superior que te dá a catracada, que te aplica a penalidade aí, você pensa, poxa, meu chefe que está me punindo, mas não é, tá? Então não vem aqui do poder hierárquico. Não se confunde com a aplicação de sanção. Nós vamos falar aqui do poder disciplinar aqui mais à frente. Isso, poder disciplinar, que é aplicar
sanções, certinho? Então, muito cuidado com isso em prova, porque vem muitas questões falando que a aplicação de sanções, ela é oriunda do poder hierárquico, e não é, tá? Por quê? Olha o que eu vou falar para vocês, que eu até falei muito em sala, e que é bem complicado, às vezes, da pessoa perceber exatamente por conta desse senso comum que nós temos, no sentido de achar que a sanção ela é aplicada aí pelo superior. Nós temos um órgão aqui na Polícia Civil que se chama Corregedoria. Nós a chamamos de forma carinhosa de Corró, certo? Nós temos a Corregedoria. A Corregedoria, ela não é um órgão superior a nós. Ela não é hierarquicamente superior a nós, não. Certo? Nós, como os agentes, como escrivães de polícia, ela apenas está aqui para aplicar as sanções necessárias. Ela está ali, é um órgão de controle interno. Quando nós falarmos aí dos órgãos de controle da administração, dos controles administrativos, vocês vão lembrar aqui dessa aula. A Corregedoria, ela é um órgão de controle, tá? Então não pense que porque a Corregedoria que aplica a sanção para você, que ela vem do poder hierárquico, porque via de regra, a Corregedoria, ela não é superior a você. Ela é apenas um órgão especializado dentro da estrutura onde você pertence, certo? Então ela é um órgão de controle interno. Ela tá lá para controlar a legalidade dos atos. Isso não quer dizer que ela manda em você. Você fica com medo, né? Você fica com aquela sensação de controle aí que ela tem sobre você. Mas é porque você não quer ir parar na Corregedoria, você não quer praticar um ato em desconformidade com a lei, certinho? Então lembrar aí que Corregedoria não é órgão superior a você, tá? Então se eles falarem aí que as corregedorias são aí oriundas do poder hierárquico, por isso que elas aplicam sanções, tá errado, tá? As corregedorias, elas são órgãos de controle disciplinar. Então elas são oriundas do poder disciplinar, que nós já vamos chegar nele aqui em frente. Então não confundir com sanção o poder hierárquico, perfeito? Aí vamos falar aqui um pouquinho de aonde não existe hierarquia, aonde o poder hierárquico ele não vai estar presente, apesar da gente às vezes achar que tá. Ele não está presente entre duas pessoas jurídicas. Lembra que eu fiz o desenho das duas casinhas? Então, uma casa manda na outra? Não, tá? Então, uma pessoa jurídica não manda na outra. Não existe poder hierárquico entre duas pessoas jurídicas, perfeito? E também não existe entre os poderes da República. Lembra que nós falamos lá no início das aulas, na primeira aula nossa das noções preliminares dos poderes da República? Legislativo, Executivo e Judiciário, um não manda no outro, viu? Não existe hierarquia entre esses três poderes, tá? Eles são independentes e harmônicos entre si. Um não manda no outro. O que existe é um sistema de controle entre eles apenas, só para verificar se um está fazendo a coisa certa. Mas um não manda no outro. Um não emana ordens para o outro. Não tem hierarquia aqui, tá? Não tem subordinação. Ah, o poder executivo manda nos outros. Não, tanto que o presidente não manda no juiz. Certo? Ele não manda. O juiz faz o que ele bem entender, ele tem autonomia, certo? Então é essa a ideia aqui. Então lembrar que não existe hierarquia entre os três poderes da República. Legislativo, Executivo e Judiciário não tem hierarquia, perfeito? Não existe esse poder hierárquico. E também não vai ter hierarquia entre a administração e os administrados. Nós temos um certo controle. A administração pública, ela vai controlar os administrados, ela vai limitar a atuação dos administrados, certo? Mas isso não é hierarquia, ela não manda em você, ela te limita em prol do interesse da coletividade. Então vamos lembrar isso. Falar assim, a administração manda em mim. Não, a administração não manda em você, tá? Ela te limita. Por quê? Porque já pensou se a gente pudesse fazer tudo que a gente quisesse?
certo? Já pensou se eu pudesse fazer qualquer coisa? Eu quero sair pelada andando na rua, correndo aí na rua. Não posso, certo? Eu tenho limites, eu tenho que respeitar as outras pessoas que estão na rua. Então, é em razão do interesse da coletividade que a administração vem e corta suas asinhas, que ela te limita. Mas isso não é poder, tá? Isso não é poder hierárquico, não é mandar, não tem subordinação não, tá bom? Tanto que a gente vive numa república. A res é pública, a coisa é do povo, gente, certo? Então, quem manda, na verdade, somos nós. Não existe hierarquia aí da administração contra a gente, não. A única coisa é que eles detêm o poder para disciplinar aí as pessoas. A gente vai falar sobre esse poder daqui a pouquinho, no próximo bloco, que é o poder de polícia, certo? O poder de polícia, ele vem disciplinar as atuações dos administrados, mas poder de polícia não é hierarquia, tá? Não é subordinação, é apenas uma limitação, perfeito? Então, quando falar de duas pessoas jurídicas distintas, quando falar dos três poderes da República, executivo, legislativo e judiciário, e quando falar da administração com os administrados, não existe hierarquia, perfeito? Vamos falar aqui rapidinho para a gente finalizar esse bloco do poder disciplinar. A gente falou aqui que o poder hierárquico não aplica sanção. Então, aonde que vai ser aplicado as sanções aos agentes públicos? No poder disciplinar, certinho? Então, o que é esse poder disciplinar? É o administrador, a administração pública, punindo internamente, ou seja, aplicando sanções. Eu grifei aqui para vocês verem a diferença já aqui desse daqui, tá? Que não pode aplicar sanções. Aqui é a aplicação de sanção pelas infrações cometidas pelos seus agentes públicos. Então, eu sou escrivã de polícia e eu cometi aí alguma irregularidade, alguma transgressão disciplinar que está lá no meu estatuto. Eu vou ser punida, tá? Eu posso ser suspensa, eu posso ser demitida, eu posso ser advertida. Eu tenho lá todas as penalidades, eu posso levar uma penalidade de dias multa. Então, tem diversas penalidades aí que a administração pode aplicar a mim por eu ser servidora pública, tá? Então, quando a gente vai falar de poder disciplinar, vocês vão levar primeiro uma ideia em consideração. Agentes públicos, tá? Então, via de regra, o poder disciplinar, ele é aplicado ao agente público. Então, o sujeito passivo deste poder, ou seja, quem recebe esse poder, quem emana esse poder? O poder disciplinar, ele é emanado por quem? O sujeito ativo é a administração, é a própria administração pública. Mas quem recebe esse poder? A quem esse poder é aplicado? Esse poder disciplinar é aplicado ao agente público, perfeito? Via de regra. Aí eu quero que vocês se atentem a isso daqui, ó, o particular. O particular, ele pode sim sofrer um poder disciplinar, mas apenas em uma situação, quando ele possuir vínculo com a administração pública, tá? Nós temos os particulares em colaboração, que nós falamos na aula passada, quando a gente falou lá da descentralização por colaboração. Vocês se lembram disso? Por delegação, que são sinônimos aí, delegação e colaboração são sinônimos. Então, aqueles particulares, os delegatários de serviço público, certo? Delegatários, permissionários, concessionários de serviço público. Esses particulares, eles têm um contrato com a administração, eles têm um vínculo com a administração pública. E esse vínculo permite que seja aplicado a eles um poder disciplinar, tá bom? Então, somente nesse caso que vai aplicar aí ao particular o poder disciplinar. A observação que eu quero que vocês tenham em prova, que é essa daqui. Se a questão falar apenas particular e não especificar que esse particular tem um vínculo com a administração pública, essa questão está errada, porque precisa especificar que esse particular, ele é um particular em colaboração.
que ele é um particular em delegação, que é um particular que possui vínculo com a administração. Então tem que aparecer essa palavrinha aqui, ó, o vínculo com a administração. Talvez não vai falar assim, um particular que possui um vínculo, mas pode falar assim, um particular em colaboração. Falou essas terminologias aí que linkam um particular com a administração de alguma maneira, ele pode estar sujeito também ao poder disciplinar, certinho? Então, o poder disciplinar, ele faz o quê? Ele aplica sanções. E ele vai aplicar sanções em quem? Aos agentes públicos e particulares que têm um vínculo com a administração, mas é uma sanção interna, tá? Essa sanção, ela é aplicada internamente dentro da pessoa jurídica. Por quem? Aqui a corregedoria, ó, é isso que a corregedoria vai fazer. Ela vai aplicar uma sanção interna, vai ter lá um processo administrativo disciplinar, um PAD, certo? E no PAD vai ser verificado se você cometeu realmente uma transgressão disciplinar ou não. Se você cometeu essa transgressão disciplinar, você vai ser punido, vai ser aplicada aí uma sanção, uma penalidade para você, agente público, ou para você, particular em colaboração. Ficar atento aí com essa questão do particular em colaboração, porque o poder disciplinar, ele é muito simples, ele é uma matéria fácil de você entender. E aí eles vêm com esse peguinho aqui, ó, e corta as suas perninhas, certinho? Então, vamos lá, vamos finalizar esse bloco, vamos para o próximo bloco, falar aí dos outros poderes administrativos, beleza?